Fala pessoal, vocês estão no canal Conexão Pirrônica e Feliz Ano Novo. Ou será que não? Vocês conseguem viver a vida de vocês normal sem marcar o tempo, sem saber que horas, que minutos e que segundos são? E eu não estou falando apenas de relógio. Nós humanos temos uma necessidade muito grande de marcar o tempo, não só por questões físicas, mas por questões psicológicas, por questões de hábitos, certo? Por questões, sociais. Isso ocorre por quê? Porque você precisa saber, por exemplo, quanto tempo você vai deixar um bolo no forno, ou quanto tempo demora uma reação química, o quanto tempo você tem que deixar o seu telefone na bateria, certo? O seu notebook carregando. Quanto tempo você precisa saber que uma partícula precisa ir de um ponto ao outro. Então o tempo é muito fundamental para nós. Como que nós marcamos o tempo? Nós precisamos de algo, de um evento físico que se repita de forma igual, no intervalo de tempo igual. E com isso nós conseguimos criar um padrão e usá-lo, certo? Como uma medida de tempo, por exemplo. Tanto na região norte quanto na região sul, nos hemisférios norte e sul do planeta, o verão ele tem predominantemente mais dia, certo? E menos noite, considerando dia o nascer do sol e noite depois que o sol se pôs. Então, no verão, nós temos mais dias e menos noites. Já no inverno ocorre o oposto. Aqui na região do Brasil a gente não tem tanta percepção disso, mas quanto mais para o extremo dos polos a gente vai, a gente consegue perceber que tem regiões, por exemplo, no norte da Noruega, cujo nós temos 4 horas apenas de sol. Isso ocorre também pela inclinação da Terra, mas isso não vem ao caso. O que nós precisamos entender é o seguinte, que no verão nós temos mais dia e menos noite, certo? E no inverno nós temos mais noite e menos dia. Então, nosso gráfico ficaria basicamente verão muito sol, certo? Inverno pouco. E isso depois se repete quando a gente vai voltando para o verão, certo? Então isso se tornou basicamente uma parábola e depois isso vai virando uma onda. Então ela faz ciclos. Com isso a gente consegue encontrar um padrão. E assim nós conseguimos determinar, por exemplo, os ciclos. A história do calendário era um pouco antiga, mais ou menos uns 5.000 anos. Os sumérios já tinham calendários que tinham ciclos de 12 meses, ou seja, 12 partes, e 30 dias nesse mês. Há 4.000 anos, por exemplo, os babilônicos, certo? Eles já tinham ciclos também, só que nesse caso eram 12 ciclos lunares, que tinham uma variação aí de 29, 30, 31 dias, totalizando um total de 354 dias no ano. Um dos primeiros calendários que nós temos notificação na história seria o calendário dos egípcios. Eles faziam antigamente calendários que davam mais ou menos por ciclos lunares. No entanto, isso acabou mudando um pouco, porque eles perceberam que sempre que o Sol se encontrava perto da estrela Sirius, certo? Que é conhecida como a estrela do cão, o rio Nilo ele estava prestes a inundar. E isso sempre ocorria em ciclos que duravam mais ou menos 365 dias. Daí a gente conseguiu entender que o ano durava 365 dias. E isso na época dos egípcios. Já nos dias de hoje, regiões como, por exemplo, toda a América, certo? A Europa, a Austrália. Então a gente tem os países da Europa, sejam eles orientais ou sejam eles ocidentais, usamos o calendário que nós chamamos de calendário gregoriano. Esse calendário gregoriano ele foi criado pelo Papa Gregório XIII, na época de fevereiro de 1582, e usa como base o que nós usamos hoje, que é o nascimento de Jesus Cristo. Por isso que hoje estamos no ano de 2022. Esse calendário gregoriano ele foi imediatamente adotado por países como a Espanha, a Polônia e a Itália, e Portugal na época. Depois isso se estendeu para todo o Ocidente. Mas como nós falamos anteriormente, esse calendário gregoriano ele não se estende para todos os países que nós temos no mundo. Alguns países ainda não usam isso. Por isso a questão do Feliz Ano Novo, será? Justamente porque quem comemorou o Ano Novo agora na virada de 31 de dezembro para 1º de janeiro foram as pessoas que usam como base o calendário gregoriano. No caso da Etiópia, eles usam um calendário chamado GES, se é que é assim que se pronuncia, né? Mas esse calendário ele tem 13 meses, tendo mais ou menos aí no final desse 13º mês entre 5 e 6 dias. Então, o que isso acontece? O ano que eles estão não é necessariamente 2022. Eles estariam agora mais ou menos no ano de 2015. Inclusive, uma das épocas que eles consideram para essa transição, certo, desse ano, é no período mais ou menos que nós consideramos o mês de setembro. Então, basicamente, eles já comemoraram ali atrás o ano novo deles,
certo? E agora em setembro eles comemoram a entrada para o ano de 2015. No caso da Coreia do Norte, o que é um negócio um tanto quanto bizarro usar esse tipo de calendário, eles usam um calendário chamado Juche, ou Yushi. Nesse caso, o calendário ele usa como base não o que o gregoriano usa, que seria o nascimento de Jesus Cristo, mas ele usa como base o nascimento de Kim Il-sung, o avô do atual ditador Kim Jong-un. Como que importa para o calendário Juche, ou Yushi, né? No caso, é o nascimento de Kim Il-sung em 15 de abril de 1912, então, nesse caso, eles estão no ano de 110. Então, para eles, o Ano Novo é comemorado todo mês de abril. O Afeganistão, assim como o Irã, eles utilizam o calendário persa, que tem como base o equinócio da primavera. Nesse caso, o equinócio da primavera, nós estamos falando do mês de março. Então, para o Afeganistão e para o Irã, o Ano Novo deles ocorre em março, quando eles vão entrar mais ou menos no ano de 1402. Se caso estivéssemos em Israel, nós estaríamos usando um dos calendários oficiais deles, que é, no caso, o calendário judaico. Nesse caso, o calendário judaico considera o Ano Novo entre setembro e outubro. Então, nesse caso, entre setembro e outubro, nós estaríamos mais ou menos aí no ano de 5.783. Sim, bastante diferente do nosso. Nós temos ainda alguns países ali no Oriente Médio que utilizam como base o calendário islâmico, certo? O calendário do Islã. Nesse caso, o Ano Novo deles ocorre no final de julho, mais ou menos ali dia 28, 29, 30, certo? Normalmente do dia 29 para o dia 30, sendo o dia 28 o último dia do ano deles, no caso. Então, nesse caso, eles também não usam o nascimento de Jesus, como assim no calendário gregoriano. Então, a base deles é o ano de 1444, que nós estaríamos entrando, no caso, esse ano. Sendo que no dia 29 de julho, certo? Deste ano que nós consideramos 2022, eles entrarão no ano de 1445. E nós temos ainda um outro calendário que é um tanto quanto famoso, que é o calendário chinês. Esse calendário, como o próprio nome já diz, ele é chinês, certo? Então ele é da China, e ela tem um total de 354 dias no ano. Nesse caso, a China utiliza não o dia 31 para o dia 1º de janeiro, certo? Como o Ano Novo. No calendário chinês, o Ano Novo ocorre no dia 5 de fevereiro. Nesse caso, eles estão no ano de 4.720, agora, no dia 5 de fevereiro, eles entram no ano 4.720, que é considerado para eles como o ano do tigre. Então é isso, pessoal. Agradeço aos que assistiram até aqui. Feliz 2022 para nós que consideramos o calendário gregoriano. Vem mais vídeos por aí esse ano. Muito obrigado e nos vemos na próxima conexão.